Nesse capítulo será abordado sobre a ressurreição dos mortos. Bem, o que é essa ressurreição dos mortos? É o que acontecerá na parousia, em que a alma, separada do corpo na morte natural, retorna à sua unidade substancial, mas de uma forma gloriosa. João e o livro do Apocalipse, por exemplo, fala do último dia, em que acontecerá a ressurreição dos corpos, uns para o reino eterno e os que praticam o mal para a condenação, ou segunda morte. Nessa ressurreição, os corpos manterão suas qualidades pessoais, mantendo a sua identidade profunda em relação ao corpo atual. Há uma relação do corpo atual com o corpo futuro e glorioso, né? Que mantém essa identidade. Assim, a Sagrada Escritura dá ênfase que a ressurreição diz respeito ao homem por inteiro, de forma completa. O corpo retorna à vida, mas de uma forma nova. É uma ação que é fruto do amor divino e da sua benevolência para com o ser humano e do seu espírito vivificante. Nesse caso, o corpo ressuscitado transcende toda a sua condição anterior, que é fraca e limitada. Nos primeiros séculos da Igreja, esse tema da ressurreição foi bastante debatido entre os teólogos, e foi assim se formando e aprofundando essa sua teologia a respeito desse tema. Os gregos rejeitaram a princípio a ideia de ressurreição, pois suas concepções sobre as divindades eram contrárias a esta ideia. Santo Tomás de Aquino, comentando esse tema, vai dizer que a ressurreição é uma exigência natural do homem por causa de sua constituição unitária do seu ser, pois sua realização acontece de modo mais amplo nessa dimensão sobrenatural. Sobre a história da ressurreição na Bíblia, pode-se destacar 3 etapas. Que a primeira está no Antigo Testamento, que fala do Sheol, que refere-se a essa mansão dos mortos, em que eles estão à espera, né? Estão colocados nessa condição. O segundo ponto é sobre a vivência do povo de Israel, né? Nessa aliança com Deus, cresce a confiança no seu amor, em ter comunhão eterna com Ele. Assim se alimenta a ideia de ressurreição, sabendo que Deus é fiel e não abandona aquele que põe sua confiança nele. O terceiro ponto aparece no fim do Antigo Testamento, diante das perseguições religiosas, né? Lá tem a figura do rei Antíoco IV Epífanes, que mostra essa confissão clara na ressurreição. Tem a passagem de 2 Macabeus 7:23, que narra a mãe que presencia a morte de seus 7 filhos, né? Depois ela também é morta. E diante de uma situação extrema, ela alimenta essa esperança da ressurreição corporal futura. Também o livro da Sabedoria fala sobre a ressurreição. E no período de Jesus, observa-se o contraste da fé dos fariseus com os saduceus, que negavam a ressurreição. Essa confiança na ressurreição cresce pela via do amor. O amor que supera essa ideia de morte, né? É movimento sempre para a eternidade, para estar com Deus. Pois Deus é amor, vai dizer São João, né? E por isso nos chamou à existência. É do seu desejo que vivamos para sempre com Ele. Aqui está a razão última da ressurreição. Jesus fala por analogia da ressurreição, né? Compara com a semente que é lançada por terra, que morre, mas depois ressurge, né? Ele faz essa comparação falando do que ele iria passar, né? Para alcançar, chegar à ressurreição, né? E nos ensinar o caminho.
O magistério da igreja afirma essa identidade substancial que terá o corpo ressuscitado de forma gloriosa. Tem-se o destaque na passagem de 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículos de 42 e 44. Então, a partir desse texto, se classificou 4 qualidades para o corpo glorioso, né? Que são a impassibilidade, a claridade, a agilidade e a sutileza. Sobre a impassibilidade, refere-se a um corpo que não se degrada, não sente dor, não envelhece, assim não experimenta mais a morte, porque está cheio de vida. Sobre o aspecto da claridade, expressa-se em um corpo radiante e belo, como o de Cristo que se transfigurou no Monte Tabor. Sobre a agilidade, refere-se ao corpo que não está mais sobre as leis de espaço e tempo, por se encontrar em uma dimensão diferente. Assim move-se de forma diferente do que um corpo humano comum na nossa forma atual. Sobre a sutileza, refere-se a um corpo que está totalmente pneumatizado, né? Repleto de energia do espírito. Não está mais preso à lei da gravidade em que nós estamos. Assim, pode ser visto como um corpo onipenetrante. Referente ao estudo dessa relação, desse termo pós-morte em outras tradições religiosas, observa-se sempre que está presente essa ideia de que a alma nunca fica totalmente separada do corpo pessoal, porque ela carrega essa ideia, aliás, essa identidade e os traços e as marcas do corpo que está presentes na alma. Portanto, o corpo humano é uma realidade sagrada, é templo do Espírito Santo. E como diz São Cirilo de Jerusalém, quem busca a ressurreição não expõe seu corpo ao pecado, mas respeita e cuida-o de forma digna dele. Quem não crê se deleita em toda forma de prazer pecaminoso. Mas o fato é que a ressurreição é algo que irá acontecer. E ela irá resgatar essa identidade pessoal substancial. Mas o corpo será de uma forma nova e glorificado, a exemplo de Cristo.